há uma pergunta que me parece importante, que julgo que todos aqui presentes também farão, que é, o Sr. Engenheiro referiu que o golfe tem, basicamente, duas questões que são muito importantes. Por um lado, os transportes aéreos, a necessidade de poder chegar ao local de forma simples, fácil, barata e eficiente, digamos assim, e, por outro lado, o número de campos de golfe que é mais ou menos importante existir para podermos, de alguma maneira, afirmarmos que temos um destino de golfe. Ora, olhando para o caso da região autónoma da Madeira, nós discutimos, julgo que os decisores, mas também até na academia, julgo eu, discutem com certeza este tipo de matérias, que é a Madeira pode vir a ser um destino de golfe, porque, à partida, tendo em conta as circunstâncias que caracterizou, não podemos dizê-lo que sim, tendo em conta que estamos a falar de 2 campos de golfe na região, na Madeira, mais um no Porto Santo, e as notórias dificuldades dos transportes aéreos. O que é que pode comentar sobre isto? Bom, colocando-me na pele de um jogador, de um potencial jogador estrangeiro, os jogadores de golfe têm uma particularidade, conhecem muito bem onde é que podem jogar em toda a parte do mundo. O jogador médio, mesmo os jogadores portugueses, vão jogar muitas vezes ao estrangeiro, à Escócia, à Flórida, ao Dubai, à África do Sul. Portanto, toda a gente tem muita informação sobre onde é que pode jogar. Normalmente, o objetivo do chamado turista de golfe, ou do golfista que viaja, é jogar o mais possível em campos diferentes num período estrito de visita. Portanto, eu diria que, admitindo que há 2 tipos de clientes, há um cliente que vai com a família para o Algarve, para a Madeira, e que descobre que há lá 1 ou 2 campos de golfe e diz: vou experimentar este campo de golfe, porque está cá a passar férias. E isso significa que, se ninguém lhe facultar essa informação, ele não vai experimentar de certeza esses campos de golfe. Mas isso não é um destino turístico, não é um destino de golfe turístico. É um destino turístico que, por acaso, tem campos de golfe onde os hotéis podem, eventualmente, indicar aos clientes da hotelaria para irem jogar. Num caso daquilo que nós chamamos um destino turístico, significa que é uma área, em Portugal, eventualmente o mais conhecido é, efetivamente, o Algarve, em que, na cabeça dos potenciais golfistas que viajam todos os anos, normalmente do norte da Europa, ou dos Estados Unidos, ou da Ásia, hoje da China, um crescimento brutal, as pessoas dizem: eu tenho a informação que há 30 campos, 40 campos no Algarve, é um destino em 200 km, tem 30 campos, eu vou para o Algarve e vou escolher onde é que vou jogar os 5 dias ou os 6 dias que lá vou estar. E a tendência normal é jogar em campos diferentes. Para quê? Para quando se chega de regresso, dizer: joguei neste, joguei naquele, joguei em St. Andrews, na Escócia, joguei em Turnberry. Há um número de campos de golfe que se possa considerar? Eu diria que, respondendo diretamente, se um jogador turista vem passar 3, 4 dias, o normal seria que tivesse 3 ou 4 campos de golfe onde pudesse jogar em dias diferentes, com características diferentes. Eu julgo que nenhum operador turístico especializado em golfe, nenhum OTA especializado em golfe, vai vender um destino de golfe aos seus clientes que não tenha pelo menos 3 ou 4 campos de golfe. Naquilo que eu chamei um 15 minutes, 20 minutes driving range area, ou seja, num sítio em que as pessoas possam deslocar entre os campos de golfe num prazo máximo de 15 minutos, 30 minutos. Portanto, se tiver que fazer 1 hora para ir a um destino, mais outra hora para ir a outro destino, isso acabou. Portanto, para a Madeira, eventualmente, aspirar a ser um destino de golfe turístico, que é a pergunta que eu julgo que me está a colocar diretamente e que eu assumo o risco de estar a responder perante uma audiência, eu diria que talvez 2 coisas faltariam. Primeiro, eventualmente ter mais um campo de golfe, mínimo. E segundo, que todos os campos pudessem ter uma visão em que, se fosse possível, jogar jogadores estrangeiros às horas que os jogadores estrangeiros pretendem jogar. Ou seja, um campo de golfe que possa querer atrair jogadores
mas que só permite a jogadores estrangeiros jogar às 3 da tarde ou às 2 da tarde, porque de manhã teve os sócios e teve os associados todos, não me conta para efeitos de uma situação desse género. Portanto, mas isso não significa que necessariamente não possa ser feito muito mais numa área que não tenha tantos campos de golfe para que se aproveite as estruturas que existem. E para isso é preciso trabalhar, ter uma visão e trabalhar de uma forma integrada e articulada entre tudo o que é a hospitality e os campos de golfe que existem. E acho que se calhar esse até era o primeiro caminho para evoluir para uma situação melhor. Deixa-me só fazer uma pergunta que me está, de alguma maneira, a saltar agora a mente. Tem a ver com a questão de os jogadores de golfe, de alguma maneira, procurarem jogar em campos de golfe diferentes, tentando procurar chegar à questão da rentabilidade dos campos de golfe e tendo em conta a importância, por exemplo, que os sistemas de fidelização têm. A pergunta é, faz sentido esquemas de fidelização nos campos de golfe quando o golfista gosta de jogar em campos diferentes nas suas experiências? Eu respondo-lhe diretamente. Nós, no nosso negócio, temos um programa que é um chamado pacote tailor-made, em que nós permitimos a um jogador jogar 3 voltas, 4 voltas ou 5 voltas, para um preço descontado, que vai até 15% ou 20% ou 30% do preço normal que ele pagaria por uma volta só. Se jogar 2 voltas nos nossos 5 campos, tem um desconto de 10%. Se jogar 3 voltas nos nossos 5 campos, tem um desconto de 15% e assim sucessivamente. O que é sobre o total do custo? O que significa que o jogador que olha para um pacote desses tem a possibilidade de jogar nos 5 campos que existem, qualquer um deles que seja, por um preço que eventualmente pode chegar a 30% menos do que aquilo que pagaria se jogasse individualmente. Portanto, quanto maior for o número de campos, quanto maior for a capacidade de integrar a exploração desses campos, maior é a possibilidade de fidelizar os clientes. A Joana Carolina faz uma pergunta que lhe vou fazer textualmente, que é basicamente nos campos de golfe, como se obtêm receitas suficientes nas épocas mais baixas? Como é que é? Desculpe. Como é que nos campos de golfe se obtêm receitas suficientes nas épocas mais baixas? Isto é como tudo na hospitality, trabalhando e tentando atrair as pessoas. Por isso é que a questão do transporte aéreo é uma questão fundamental. O golfe, eu diria que 80%, 85% de quem joga golfe são estrangeiros. E os estrangeiros não chegam a nado nem a Portugal, nem chegam a nado à Madeira. E, consequentemente, se não houver voos, e principalmente se não houver voos fora das épocas de pico, que é, infelizmente, para o golfe, não são aquelas que nos preocupam, ou seja, os campos de golfe normalmente têm os picos março, abril, maio e depois setembro e outubro, ou seja, nós temos os campos vazios em novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. Quando eu estou a dizer vazios, com taxas de ocupação muito baixas e, portanto, do ponto de vista da rentabilidade, para nós termos uma melhoria da nossa prestação, o que nós gostaríamos era ter muito mais jogadores fora da época, quando temos muitas condições para jogar para isso. Só que não temos uma coisa, não temos transporte aéreo. Não há voos porventura também para a Madeira, não há voos para o Algarve, não há voos para vários outros sítios que podiam ser destinos muito interessantes. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Podemos, entretanto, depois, talvez, se for caso, voltar ao tema. Queria passar a abordar o tema da restauração com o chefe Rui Paula. Aliás, aqui há algumas perguntas que depois farei, mas queria começar, basicamente, por lhe fazer uma pergunta que tem a ver, basicamente, com o tema, que é, no seu entendimento, quais são os fatores principais para uma boa rentabilidade do negócio da restauração? Pois então, é fácil. É quase uma pergunta de $1 milhão, não é? Não. Digam lá. Não, é mais Muito baixo. fácil. Primeiro, desenvolvermos o nosso conceito. O que é que queremos fazer, preço é que queremos dar. O que é que vamos fazer? Vamos só trabalhar um monoproduto? Vamos fazer uma carta eclética? Vai só ter menus de degustação? Definir o conceito, seja ele para que preço for, para fazer bem feito. Depois, a seguir a isso, ter a equipa formada. Mas não é mais ou menos, é formada mesmo.
O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a pessoa que vai fazer a carne tem que saber fazer a carne, por exemplo, a pessoa que vai fazer o peixe tem que saber fazer o peixe, a pessoa que vai fazer as guarnições tem que saber as guarnições, etc, etc. Tem dificuldade em encontrar gente formada? Pois é um tema que estas apresentações, quando a gente está ali pá, não é bem... Por pergunta a gente responde logo. Se me quiser fazer a pergunta... Estou a responder a uma... Estou a fazer a pergunta, Estou a responder a uma e estava a fazer outra. Ou seja, realmente não há gente para trabalhar. Aliás, vocês têm aqui o exemplo de um hotel que estou aí com 600 quartos. Acho eu, são 600 quartos. Ouvi assim. Não tem gente para trabalhar. Devem ser muitos. Não tem gente para trabalhar, até porque eu lá em Portugal já soube deste hotel e que não tinha gente para trabalhar. E na restauração acontece exatamente a mesma coisa. Não há pessoas para trabalhar. Aliás, era bom que o governo, ou quem nos está a reger, entenda que não vai haver gente para trabalhar. Ou seja, o turismo está a aumentar. Ótimo, temos que agarrar essa oportunidade de fazê-la bem. Porque senão vamos ter sempre turistas Zara. E nós não temos turistas Zara, nós temos de ter turista Zara, turista Vuitton, turista não sei quê, turista tal, que é para isto eles gastarem cada vez mais. E então nós temos de ter bom serviço e nós na hotelaria sempre até temos boas maneiras, de tradição, de atender bem. E está a haver esse problema que não há. Agora diga-me uma coisa, assim, um exemplo prático. Eu já lá tenho 5 pessoas de São Tomé. Alguns até sabem cozinhar. Há um que entrou e que agora no DOC, passado 2 anos, ele gostava tanto, eu via sempre aqueles olhos arregalados. Estava aí uma coisa no fogão e disse, este gajo vai querer ir para o fogão, de certeza absoluta. E nós vamos incentivá-lo e o chefe que está nesse restaurante. E está a dar conta do recado. Agora, temos que agilizar os contratos. Podemos contratar? Mesmo que a gente nos legalize. A minha empresa não quer nada que não seja para... gosto de me deitar na travesseira e ter tudo direito. Os impostos, os ordenados, os ordenados aos trabalhadores, os ordenados aos fornecedores, temos de estar tudo direito, que é para estarmos descansados. Será que o governo está a olhar para isto? Será que poderemos fazer contratos? Será? Podemos fazer contratos, mesmo que não sejam legalizados, que não tenham os mesmos direitos, mas para trabalhar, se eles vêm trabalhar para uma empresa e são pessoas de bem, porque isto é fácil de ver, nós temos que ir contratar fora. Nós não temos gente cá para trabalhar. E depois temos um problema que os de cá têm a mania que sabem já tudo. Que é, eu já sou... Ou seja, eu já sei... Imagina, o miúdo sai da escola, passar 3 anos quer ser chefe de cozinha. Mas que é o chefe de cozinha? Não é nada. Ele é um mero cozinheiro e mau. Portanto, tem que entender que ele tem que penar. Isto não é assim. Temos um novo candidato para o pesadelo na cozinha, não é? Não temos um candidato para o pesadelo na cozinha. Aliás, essa pergunta eu me esqueci de responder à primeira, que é definir os conceitos. E então pronto, para ir à pergunta que me fez primeiro, que é precisamente definir bem o conceito, tratar muito bem a parte dos vinhos, porque nós somos um país pequeno, mas temos bons vinhos. E então temos vinhos em relação preço-qualidade melhor que qualquer país. Relação preço-qualidade, mas a gente vai comprar um vinho de 10 euros a uma garrafeira, a um supermercado, e vai comprar a França esse vinho de 10 euros. O de França nem para lavar os pés. O nosso bebe-se é bom. Portanto, nós somos um país de vinho, porque os franceses guardam o vinho e só conseguem comprar vinho bom em garrafeira a partir de 45 euros. E veja lá quantos vinhos tem aqui de 45 euros, já são os top. Portanto, temos bom azeite. Nós temos boas coisas. Portanto, definir bem o conceito, trabalhar bem os nossos produtos, pagar aos nossos colaboradores como deve ser, não é mais ou menos. Se o nosso conceito, por exemplo, é trabalhar, entrar de manhã e sair à noite, mesmo que o descanso à tarde, são sempre os mesmos a trabalhar, não podem ganhar 600, 700, 800 euros. Não podem. As pessoas não vão viver com isso. A rentabilidade que nós temos que dar, a empresa tem que ter rentabilidade para pagar condignamente aos nossos colaboradores. Mas condignamente. E até pioras. Chefe Rui Paula, o chefe Rui Paula tem 3 restaurantes, sendo que 2 deles não têm estrelas Michelin, um deles tem estrelas Michelin. O que é que os distingue de alguma maneira? E na sua forma de olhar o assunto,
o restaurante com uma estrela Michelin é mais, enfim, é mais fácil de obter níveis de rentabilidade do que os outros? Como é que encara isso e quais são os desafios, de alguma maneira, para a obtenção de um label dessa natureza? E se, na prática, ele é apenas um label, depois pode ser usado do ponto de vista de marketing ou é mais do que isso? Não, o restaurante Estrela Michelin, em Portugal, o restaurante Michelin em Portugal nunca é um restaurante rentável. Mas vai a Londres e tem um Acaçá, que atende 400, 500 pessoas. É rentável. O que é que motiva, então, eu não queria muito ir por aí. Está no seu direito, está no seu direito. Portanto, aqui, mais ou menos é isto. Aqui ainda há muito... Aliás, as estrelas não é há muito tempo. Havia no Algarve e poucas, não é? Pronto, mas seja o que for, em Portugal o restaurante Estrela Michelin não é o apetecível. O que é que a Estrela Michelin traz? O que interessa é que atinja o break-even. Logo que haja o break-even, logo que a coisa anda ali, está bem. Porquê? Não é aquele que vai dar muito. Por exemplo, a Casa de Chá da Boa Nova tem uma Estrela Michelin, atende, e estamos com uma média de 60 pessoas neste momento por dia, o que são 30 ao almoço, 30 ao jantar, que não leva mais. Mesmo a 160 euros de média, que é o preço, por pessoa, média ticket. A equipa é grande, os produtos são mais caros, mas pronto, eu acho que até está a passar o break-even, até está. Mas não quero restaurante rentável. Rentável são os outros, mas assim, mas quem tem mais que um restaurante não vai fazer restaurantes iguais. Portanto, acha que, de facto, a questão da inovação é um fator importante para a rentabilidade de um grupo, por exemplo, como o seu caso? Claro, e o reinvestimento. Ao bocado também lhe disse que temos que pagar aos fornecedores como deve ser. Se quer exigir qualidade, não vai pagar bem dar a discutir cêntimos. Eu às vezes é ridículo eu assistir a discutir cêntimos. Não se discute cêntimos. Eu se vender alguma coisa, vem-me um gajo cá dizer assim, olha, tens que baixar... Eu começo a olhar para eles, não tem respeito. Nós temos que lhe pagar... Ele diz assim, isto é para €1, mas de certeza que não consegues fazer mais baixo. Não, que é para tu teres qualidade, e é assim, não consigo mais. Então está bem, é €1. Mas é €1 e nós temos que pagar religiosamente. Mas também se ele falhar, a gente vai exigir, olha lá, achas que este peixe vinha em condições? Pá? Não estás a brincar comigo. Tu a mim vais-me dar o melhor. Não vais andar a fazer isto. Mas tu achares que €1 é pouco, então põe €1,05 ou põe €1,10. Agora não tragas mal. Porque todos os meus restaurantes, mesmo os outros, são caros. Porque 70 euros por pessoa, de média, como o DOC ou como o DOP mais ou menos, ou 77, não sei, manda agora, é caro. Nós não podemos falhar. Não podemos dar um peixe assim, ou uma carne mais ou menos. O que é que interessa? Interessa, como temos vários restaurantes, definir o que é que queremos dos restaurantes. Não é? Este novo restaurante vai ser um monoproduto. Vou só trabalhar uma proteína, que depois vou cruzá-la com mariscos, mas é em segundo plano. Mas, por exemplo, essa decisão desse investimento a esse nível foi precedida de alguma análise do mercado, de uma procura que achava que... Sim, da análise do mercado e das visitas que fazemos ao mundo. Porque uma das coisas que eu aprendi é quando nós vamos ao mundo, seja onde for, cá dentro e lá fora, onde quiser ao mundo, sair, nós temos de ver o que é que está a dar. Por exemplo, eu há 4 anos fui a Nova Iorque, há 3 anos, e comi no Eleven no Madness Park e no Percé. São 2 restaurantes com 3 estrelas. Tinha lá um menu vegetariano, exatamente o mesmo preço. Cá não há. Esse é o seu modelo, digamos assim. Viaja, observa, verifica... Viaja, observa, verifica, testo, veja as tendências, veja a tendência dos miúdos, dos crus. Quem não gosta de comer crus hoje? Não é sushi, crus. Roll. Coisas frescas, leves. Hoje atual, nós temos um médico. Faz conta que eu era médico. Pronto, eu tenho que me atualizar, ou vou sempre receitar a mesma... Fiquemos por aqui. O Pedro Miguel Pereira, tem mais uma pergunta. O Pedro Miguel Pereira tem uma pergunta para si que tem a ver com o seu novo restaurante e basicamente é uma pergunta sobre que modelo de financiamento encontrou para o desenvolvimento do restaurante. Que tipo de modelo é que está a ponderar para esse novo restaurante? Chama-se... já saí daqui, desculpa. Faz mal. Pedro Miguel Pereira, julgo eu. Pedro Miguel Pereira. Pronto, para o Pedro Miguel isto é assim. Nós estamos numa fase que a nossa empresa, sendo familiar, é uma empresa a sério.
o dinheiro não é meu. Já trabalho há 20 e tal anos, e encabeçamos, eu tenho um ordenado, as outras pessoas têm os ordenados, e imaginemos que eu até vendia semente de tabaco. Se eu comprar uma tabaco, tinha que o pagar. Não é chegar lá porque é meu, é o restaurante. Então tem que haver sempre na empresa dinheiro para reinvestimento. Porque não é só os restaurantes novos. O reinvestimento é, em todos os teus restaurantes, por exemplo, na Casa de Chá, e até estou a fazer negócio aqui com as cozinhas daqui da Madeira, do que vendem aqui cozinhas, a Casa de Chá vai ter uma cozinha nova. A Casa de Chá só tem 5 anos. Há aí cozinhas que são os meus fogões há não sei quantos anos. Não é o meu caso. É sempre para a frente. Se a empresa vai dando dinheiro e a equipa, e cada vez eu tenho mais braços direitos, eu posso abrir mais um. E como ainda tenho força, vou abrir mais um, que dá muito trabalho abrir um restaurante novo. Que é mais ou menos, a Casa já tem 5 anos, eu abro sempre por 4 anos a seguir. E nós temos dinheiro, posso dizer, que não precisamos recorrer a nada de especial. Temos dinheiro para o próximo investimento. Em vez de pegar no dinheiro e curtir, e para as Caraíbas e não sei o quê. Exato, o dinheiro é da empresa. Este ano, o reinvestimento, o DOC já não vai ter, que foi no ano passado, isto está tudo estudado assim. Este ano, o reinvestimento que vamos fazer não é reinvestimento, é um restaurante novo. Eventualmente, se me exceder e se aqui as cozinhas forem mais caras que o que eu estou a pensar, tenho que ir pedir empréstimo. Mas acho que não vai ser preciso. Bom, por um lado é bom que as cozinhas venham da Madeira, que é bom sinal. Relativamente a... Eu queria ainda fazer uma pergunta. A Tânia Spínola, de alguma maneira, pergunta algo que me parece, pelo menos curioso, saber a sua opinião. Se tivesse que apostar no destino de Madeira, em que local faria um restaurante, por exemplo? Não sei se conhece o suficiente para Conheço, então não conheço. Para poder responder esta pergunta. Em que local? A ver o mar. Era difícil isto também. Não sei, acho que já deve estar tudo ocupado, não é? Ainda agora este hotel grande ocupou quase tudo. Mas há muitos sítios para ver o mar, uma ilha. Gostava de ver o mar, porque assim, a água é um elemento apaziguador. A água faz companhia, como o fogo faz companhia, como sabem. Eu tenho um restaurante no Rio. Aliás, o restaurante do DOC é todo construído em cima da água. A Casa de Chá, as ondas estão a bater nos janelões praticamente. E eu acho que o elemento da água é um elemento que as pessoas gostam. Portanto, é tranquilo. E este oceano aqui da Madeira, por exemplo, há vários sítios aí, gostava de ter assim. Não gostava de ir lá para cima. Lembra-se onde era o Chapana Hills? Havia aqui um hotel que ardeu, não foi? Sim. Pronto, também é uma zona bonita, mas é um bocado... Gostava assim ao pé da água, a ver o mar. A pena me levar para cima porque eu vivo ao lado do Chopana Hills, assim era mais fácil. De qualquer maneira, eu tinha uma última pergunta que tem a ver com a questão fiscal. Houve durante muito tempo em Portugal uma discussão sobre a necessidade de redução do IVA na restauração e acabou por ser reduzido. Qual é a sua opinião sobre essa matéria e que impacto é que acha que acabou por ter no setor? Um defensor da... Acho que está a dar. Um defensor como era o Ivan, no governo de Passos Coelho, o Miguel Poiás Maduro, é um grande gastrónomo. Eu sou independente. Portanto, o meu pai até tem filiações políticas, mas eu não. E gosto dele. E eu gosto das opiniões dele, é meu amigo, falámos algumas vezes, e ele era defensor do que estava. Eu não sou defensor do que estava. Porque nós éramos uma empresa controlada, como eu já disse, porque não gastamos mais do que o que temos, que é um ditado, como a avó já dizia, não é? Não se deve gastar mais, a gente ganha 100 euros. Se gastar 99 está-se bem, agora se gastar 101 está lixado. Portanto, é não gastar mais que o que tem, e nós somos assim, e de facto houve ali esses anos que aquilo era para quem leva a sério, para quem faz revestimento, porque um revestimento no restaurante é muito grande, é os copos que se partem, são copos caros, é as louças que são caras. Por exemplo, eu não gosto de empratar este prato, é empratado neste prato, esta receita. A outra receita é empratada noutro prato, não tem nada a ver, porque há coisas que é como uma colher, há coisas... Tudo tem o seu... Isto é tudo caro.
E houve ali esses anos que andou assim o IVA e que de facto não ganhávamos muito dinheiro. E quando queríamos fazer investimentos andámos ali ao tio. Não é que tivéssemos também mal, percebe? Também não era uma coisa... Sei lá, se nós achássemos... Se eu achasse... Ou se todos afetava a rentabilidade. Afetava a rentabilidade, mas é que afetava mesmo. Agora, se nós pensarmos, mas tens de pagar os impostos que é para nós ficarmos um país forte musculado. Mas o resto estava a ver sempre tudo igual, quer dizer... Isto... começa a ser complicado. Agora, realmente este IVA, esta maneira que está, 13 num lado, 6 no outro, não sei o quê, eu acho que é justo, ainda há países até que pagam menos. Para nós tem ali um balão de oxigênio, porque lá está, isto não é só falar aqui assim a dizer que é. Porque todos os meus funcionários que estivessem aqui, eles sabem que eu estou a falar a verdade. Ainda hoje dei um pequeno exemplo, na mesa onde comi, ali no nosso almoço, que entrou lá uma miúda. Eu levo isto a sério, eu sou mesmo assim. E sou eu que faço, não estou a pedir nada a ninguém, é na hora, às vezes até faço mal, que sou tão impetuoso, até me arrependo, mas pronto, mas já está feito. E está lá uma miúda a trabalhar que entrou para a pastelaria. Há um mês. E eu chamei-a e ela ficou assim. Sabe que o mês a gente pode mandar embora, não é? Tem aquele mês, não renova. Olha, chega ali, quero falar contigo. E ela tem sido excelente, tem tido um desempenho 100%. Em todas as... dar-se bem com a equipa, integrar-se na equipa, fazer bem as coisas, fazer a mise en place e tal. E eu disse, olha, quando ela chegou e tal, vai ser aumentada. E eu não quero. Ou seja, ela disse, eu não quero, ficou surpreendida, não é? Não quero, com medo de ter mais responsabilidade. Não, ficou surpreendida. Portanto, nós para fazermos estas coisas, para aumentarmos as pessoas que merecem, trabalhar na hotelaria é desgastante. Quem trabalhar a sério são 10, 12, 13, 14 horas por dia. Não pode ganhar ordenados miseráveis. Não pode. E eu, como sou desses, faz todo o sentido pagar o que estou a pagar, porque eu gosto de partilhar. Eu gosto de partilhar a minha riqueza. Eu gosto de dividir o que eu tenho. Eu sinto-me bem quando dou às pessoas que merecem e ver a cara da alegria delas. Percebe? Isso para mim não tem valor. E só sei trabalhar assim. Portanto, faz sentido eu pagar menos. Muito obrigado. Nós vamos mudar de tema. Como digo, sem prejuízo, se ainda tivermos algum tempo, sem prejuízo de voltarmos aos temas anteriores. E vamos passar para a questão da renta-car, uma atividade circundante, como já disse, e já foi aqui muito bem explicada pelo Paulo Moura, muito relevante para o desenvolvimento do turismo e, neste caso, turismo na Madeira, naturalmente. Há aqui algumas perguntas que me foram enviadas, que eu também vou tentar colocar. De qualquer maneira, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer tem a ver, aliás, com a intervenção que o Paulo Moura fez sobre, de alguma maneira, os grandes desafios que a mobilidade terrestre encerra hoje. Nós falamos muito disso, desde logo a própria descarbonização da mobilidade, não é? Tentar garantir que conseguimos obter esses objetivos. A pergunta é, de alguma maneira, se a Rentacar se tem posicionado de forma decisiva nessa matéria e se aqueles modelos que hoje verificamos e que foram apresentados aqui, por exemplo, do car sharing, etc., se são modelos que acha que assumirão uma importância relevante nos próximos anos, tendo em conta que elas estão hoje em Lisboa e Porto, basicamente, e portanto não chegaram ainda à região, mas qual é a sua opinião sobre isso e que tipo de investimentos são necessários para essa matéria e de que maneira que elas influenciam a rentabilidade das empresas do setor? Enfim, quando falamos em mobilidade, temos sempre, na minha opinião, que distinguir a mobilidade urbana da mobilidade suburbana. O car sharing, o scooter sharing, um fenómeno, agora em Lisboa começou a atividade recentemente também um sistema de partilha de scooters e também de trotinetes, o Uber lançou, que é a Lime, portanto, e trotinetes elétricas. Todos esses tipos de soluções fazem sentido em grandes centros urbanos mais congestionados. É evidente que quem vive fora dos centros urbanos já não pode viver exclusivamente desse tipo de soluções, tem que ter ou bons transportes públicos ou tem que ter carro próprio. Portanto, eu diria, esse é sem dúvida o futuro
a partilha, os sistemas de partilha são sem dúvida o futuro nos centros urbanos, pelas razões que apontei, não é? E que refere, portanto, o congestionamento, a poluição, vão obrigar a isso, e porque são de facto até soluções muito mais cómodas, não é? Eu próprio, confesso, eu no dia-a-dia, para me deslocar dentro de Lisboa, utilizo uma bicicleta elétrica, eu não ando de carro. Ando de bicicleta para o escritório, e para casa e para todo lado, e é muito mais prático, chega a todo lado muito mais rapidamente. A Europcar ainda não tem isso? Ou já... Não, a Europcar aluga bicicletas e scooters e tem bicicletas elétricas e tudo isso. Portanto, utilizo uma bicicleta da Europcar, verdinha, lindíssima, e vou para todo lado. Não preciso pedalar? Tenho que pedalar alguma coisa, mas a pedalada é assistida e, portanto, dá para andar até no meu aqui de uniforme, de fato e tudo, ando e não suo nem nada, portanto é muito mais cómodo. Agora são soluções para zonas urbanas. E de futuro. Mas do futuro, isso sem dúvida nenhuma. O que me pergunta em relação à rentabilidade, neste momento, a esmagadora maioria das operações, desse tipo de operações, car sharing, de scooter sharing, produzem prejuízos, por enquanto, não é? Mas à medida que tenham mais aderentes, mais utilizadores, acabarão por ser rentáveis. E a temática do carro elétrico, que é uma temática importante, não é? Para este novo, ou para este desafio, de alguma maneira, da sustentabilidade também, temos alguma consciência, pelo menos tem alguma consciência, que há aqui ainda alguns fatores que perturbam a entrada em força, digamos assim, do carro elétrico, designadamente os carregamentos e a própria independência, digamos assim. Quais são os desafios que a Rentacar tem nessa matéria e de que maneira é que isso poderá, de alguma maneira, ser decisivo nos próximos tempos? Bom, o que nós constatamos, enfim, temos alguns carros elétricos, temos carros elétricos na nossa frota, aquilo que constatamos é que os nossos clientes, a esmagadora maioria, diria, não está disposto a pagar mais pelo carro elétrico do que pelo carro convencional. E, infelizmente, os carros elétricos, apesar dos incentivos e tudo isso, continuam a ser, em termos de exploração, mais caros do que o carro convencional e como tal, enfim, não tem tido um grande sucesso. Acresce a isso também a questão da conveniência, não é? Se não houver, de facto, um número suficiente de pontos de carregamento, a utilização torna-se complicada, não é? Significa que no contexto atual ainda há um caminho longo a fazer até que seja uma realidade... Sem dúvida, eu acho que tem que ser de alguma maneira forçada essa mudança. Com novos estímulos. Tem que haver estímulos, porque nós temos outros problemas, não é? Temos nas cidades temos o problema da poluição e se bem que é muito discutível se o carro elétrico, em termos gerais, no fim de vida vai poluir tanto menos do que um carro convencional, o que não é de todo pacífico, porque para produzir energia elétrica há queima de carvão, como sabemos, ou de combustíveis fósseis, e depois se contabilizarmos tudo isso, mais as baterias que têm que ser recicladas e tudo isso, não sabemos bem se há aí um saving tão grande, mas o que é certo é que em termos de emissões nas cidades, nos grandes centros, a melhoria da qualidade do ar seria evidente se utilizasse uma percentagem maior de carros elétricos. Tenho aqui uma pergunta, o meu colega Paulo Pereira pergunta, de alguma maneira, por que razão é que acha que há marcas internacionais de renta-car na Madeira, muitas, e nenhuma de hotéis. É mais fácil a implementação de uma renta-car do que um hotel? Tem alguma opinião sobre essa matéria? Enfim, eu não sou especialista na área da hotelaria. Eu diria talvez que o investimento do brick and mortar, não é? No caso do hotel é um bocadinho mais pesado, não é? No caso do renta-car, há de facto uma série de fabricantes de automóvel que vivem todos eles, digamos, conduzidos pela parte industrial. Quem conduz os destinos dos fabricantes automóvel é de facto a indústria, e eles querem produzir cada vez mais, empurrar cada vez mais carros, e portanto criam condições
até em sistemas de chamado buyback, portanto, em que pequenas empresas podem arrancar com um negócio de rentacar sem investir na frota, através de um aluguer, ao fim e ao cabo, dos carros, um aluguer temporário dos carros por uns meses, e isso facilita muito a entrada no nosso setor. Não há praticamente barreiras nenhumas. Depois há, de facto, uma questão de competitividade, porque também se olharmos aos preços que são praticados, se formos à internet e virmos os preços que são praticados no rentacar hoje em dia, especialmente na época baixa, às vezes é quase inconcebível como é possível, não é? Praticar preços tão baixos. Muito bem. Quantos carros tem a Aeropecar na Madeira? Também é uma pergunta do Paulo Pereira. Este ano operámos no pico do verão com cerca de 1.350 carros. E a perspectiva de crescimento, as perspectivas do Destino de Madeira dão-lhe garantias de crescimento, de sustentabilidade? Eu creio que a perspectiva, francamente, é uma perspectiva de manutenção, mais ou menos deste nível. Aquilo que vimos da análise macroeconómica, muito bem apresentada pelo nosso key speaker de hoje, ficou muito claro que houve um crescimento significativo do ponto de vista do turismo na Madeira e, portanto, isso é um fator importante para a decisão de investimento e também a decisão de alargamento do investimento na região. A Aeropecar, obviamente, que reflete sobre isso. Não, com certeza. Enfim, achamos é que nós tivemos um crescimento significativo. Não há muito tempo nós tínhamos uma frota inferior a 1.000 carros aqui na Madeira. Neste momento operamos, através das 3 marcas, como disse, 1.350 carros em pico. E a perspectiva é ver um crescimento, mas um crescimento muito, muito reduzido. Muito bem. Eu tinha aqui mais algumas perguntas. Estamos a chegar mais ou menos ao fim do tempo que me foi concedido. De qualquer maneira, eu não terminei ainda. É que eu tenho mesmo que sair. Tem mesmo que sair. É que eu tenho que depois ir apanhar ainda o avião e fazer a mala. Muito bem. É que eu tenho aqui, eu ia dizer isso agora mesmo, tenho aqui várias perguntas para o chefe Rui Paulo. Aliás, não vou conseguir fazê-lo todas. Diga. Pronto, então. Ainda tem tempo, então pronto. Estamos mesmo a terminar. Eu queria só fazer mais uma ronda de perguntas para fecharmos o assunto e tentar aqui fazer mais algumas daquelas perguntas da plateia. Mas antes eu queria fazer uma pergunta ao engenheiro Luís Correia relativamente à questão do golfe, porque lembrei-me de uma coisa que me parece que era talvez útil nesta sessão, ouvir o seu comentário, que tem a ver com a importância do campo de golfe poder, de alguma maneira, ser responsável não apenas pelas questões da sazonalidade, por combate às questões da sazonalidade, mas, por exemplo, em regiões como a Madeira, por ser responsável por funcionar como um instrumento de desenvolvimento regional. E eu dou o exemplo, por exemplo, do caso do Porto Santo, e acho que o Porto Santo é talvez um caso interessante para podermos avaliar. O Porto Santo tem um campo de golfe que é público, foi investimento público, e a primeira pergunta foi feito por um golfista internacional de nome, etc. A primeira pergunta é ou não relevante o desenho do campo de golfe e esta ideia de associar o campo de golfe a uma pessoa que é famosa nesta área e, portanto, se isso é de facto algo que, de alguma forma, atrai golfistas e, com isso, de alguma maneira, melhora a rentabilidade do campo. Por outro lado, aquilo que eu conheço, aparentemente, aquele campo de golfe é talvez o principal responsável para hoje o Porto Santo ter, na época de inverno, um conjunto de charters que vêm do norte da Europa e que aterram no Porto Santo, que ficam lá uma semana, precisamente para jogar golfe. Ou seja, nestas circunstâncias, faz sentido investimento público para um projeto desta natureza e ele pode ser analisado dessa forma? Bom, a sua pergunta leva a 2 ou 3 questões de reflexão. A primeira é se as tendências vão para jogar golfe em campos com estas características. E devo dizer que hoje há um grande debate a nível mundial. Quando eu digo mundial, há muita gente a pensar nisso, e há vários destinos e vários países em que estão a ser discutidos e eventualmente implementados
e ser feitos campos de golfe mais pequenos, de 6, de 9 buracos, e até daquilo que se chama o pitch and putt, que são campos de buracos para jogarem numa hora e meia, precisamente porque há uma predisposição para as pessoas jogarem, mas gastarem menos tempo da sua vida dentro de um campo de golfe. E, portanto, há uma tendência para esse fim e, associado a isso, há uma tendência em muitos países para as autarquias, os municípios, etc., investirem e até, muitas vezes, terem como contrapartida ao licenciamento da habitação a construção de campos de golfe públicos. Ou seja, em Espanha é muito comum, todo o desenvolvimento do golfe em Espanha, ou seja, de jogadores de golfe espanhóis, foi feito, em parte, não nos campos de golfe privados, mas em campos de golfe que foram construídos à volta das grandes cidades, porque as autarquias locais obrigavam os promotores imobiliários a contrapartidas, a várias contrapartidas de várias características, centros de lazer, associações, etc., entre os quais campos de golfe 9 buracos. E isso fez com que houvesse milhares de pessoas a jogar nesses campos de golfe públicos, que depois começam a jogar nos campos de golfe melhores, como tudo na vida. E, portanto, eu diria que nós em Portugal temos um problema grave, em Portugal em geral, nós não temos praticamente jogadores de golfe, nós temos 10 mil jogadores filiados num país em que temos as melhores condições da Europa para jogar golfe. É uma coisa que não se entende. Temos 1 ou 2 jogadores a jogar no principal tour europeu. Podíamos ter N. Veja-se o que acontece na Suécia, na Finlândia, na Dinamarca, etc., na Holanda, na Bélgica, países da nossa dimensão onde tem N jogadores. A Itália tem agora dezenas de jogadores a jogar nas principais competições europeias. Portanto, já não estou a falar, estamos a falar da Europa continental, já não estou a falar na Irlanda nem na Inglaterra. E, consequentemente, há essa questão que é como é que nós podemos desenvolver o golfe e ter mais jogadores localmente. Do ponto de vista do interesse e da capacidade dos campos de golfe que são desenhados por grandes nomes da arquitetura do golfe, eu diria que a questão fundamental é ter meios para os pagar, para pagar o desenho e a construção desses campos, e a segundo, como é que vamos divulgar isso? Quer dizer, se o campo de golfe do Porto Santo, que foi desenhado pelo Ballesteros, que deve ter recebido uma pipa por ter desenhado o campo. Se ninguém na Europa sabe que o campo de golfe do Porto Santo foi feito e desenhado pelo Ballesteros, como é que uma pessoa se vai deslocar para um sítio para jogar no campo de golfe do Ballesteros? Agora, por contrapartida, eu diria-lhe uma coisa. Em Vila Moura, e eu participei nesse processo ativamente, quando passámos o milénio, nós tínhamos 4 campos de golfe. Nessa altura, o Sr. André Jordan era o proprietário do campo. E decidimos fazer o 5º campo de golfe, num sítio onde havia uma pista de aviação. E naquela altura a discussão era, fazemos mais um igual ou fazemos um grande campo, que é um Signature Championship Course, que possa fazer com que todas as pessoas saibam que há um Arnold Palmer Design Course em Vila Moura. E, portanto, hoje, o Campo Vitória é o campo que está no topo da cadeia de preços, é o campo que é onde se joga o Portugal Masters, que é a grande competição de golfe em Portugal, e é o campo que é reconhecido como sendo um dos campos principais no Algarve. O outro é o Monterrey, que é desenhado pelo Jack Nicklaus, que também é vendido a 200 ou 220 euros por cada volta de golfe. Portanto, eu diria que os campos de golfe assinados têm uma grande capacidade de atração. Toda a gente sabe. Toda a gente sabe quem são os campos assinados pelo Palmer, pelo Nicklaus, pelo Ballesteros, pelos grandes jogadores. Isso é a mesma coisa que o Paulo ter Jaguares para alugar. Se houver um tipo qualquer que queira alugar um Jaguar, tem o Jaguar. É como nós temos 5 campos. Há muitas pessoas que querem jogar e pagar 80 euros. É como o chefe Paula. Querem comer num restaurante, pagam os indivíduos. Claro. Mas se calhar ele não ganha dinheiro com esse, ganha dinheiro é com os outros. Claro. É provavelmente a mesma situação. Claro, também ganha algum. Porque
Daqui a bocado já ganha só para acabar, porque isto é uma coisa tanto mais importante, porque do ponto de vista da rentabilidade, eu diria que os nossos campos mais baratos são, porventura, muito mais rentáveis do que o Vitória Corso. Porquê? Porque o Vitória Corso tem 100 hectares de terreno, tem 11 hectares de lagos, tem 35 hectares de área regada e relevada. O número de pessoas que eu tenho que lá estar a trabalhar é muito mais elevado do que eu tenho nos outros campos. E os outros campos têm, porventura, uma ocupação mais elevada porque é mais barato jogar. Mas eu também tenho uma situação que é esta. Eu tenho pessoas que vão 3 dias e 4 dias jogar para lá e dizem assim: eu vou jogar nos 3 dias no campo mais barato, mas eu quero jogar uma vez no dia no Vitória. E esses vão-me enchendo o Vitória cada dia a 120, a 130, a 140 jogadores. Enquanto nos outros campos tenho 240. Muito obrigado. Eu queria pedir desculpa ao Afonso Camacho, que há bocadinho disse que era uma pergunta do Paulo Pereira, mas já percebi que o Paulo Pereira estava a reenviar para aqui com o nome das pessoas e eu não me apercebi. Foi o Afonso Camacho que fez as perguntas ao Paulo Moura há bocadinho, portanto peço desculpa. E nesta perspectiva de perguntas que foi enviada, eu queria fazer uma pergunta, ou melhor, pedir que o chefe Rui Paula respondesse a uma pergunta da Ana Catarina, que basicamente é assim, é muito simples e é interessante, tendo em conta o nosso tema, que é quando faz um prato, define primeiro o preço de venda e depois anda para trás a ver quanto ganha, ou analisa quanto custa, mete uma margem e assim obtém o preço. Não, nunca fiz algum prato a pensar no preço. É um erro. Fazer um prato, as receitas são tradicionais, têm que se cumprir. Vamos mexer nessas receitas, vamos estragar tudo. Vai ser uma porcaria. Aquilo já nem é uma coisa, já nem é outra. Aquelas são, é só apresentá-la bem e já está. O que deduzo que a Ana Catarina esteja a perguntar é a fase criativa. Vamos fazer um prato de autor. E para fazer esse prato de autor nunca se pensa no preço. Nós vamos fazer o prato, vamos testar o prato, faz o prato, como é que vai ser apresentado, qual é o prato físico para apresentar o prato. Está feito. A partir daí, faz-se o food cost do prato. Mas, repara, se esse prato entrar no menu de degustação, se o restaurante for restritivo, ou mais restritivo como é a Casa de Chá, só tem menu de degustação. Ele vai entrar em vários pratos. Não tem só aquele prato. O preço é dado ao menu, ou seja, são 100 euros, imagina só. E esse prato vai entrar aqui neste menu. É totalmente diferente do que ser um prato que pode ir a outros restaurantes dos meus, que tem também um menu de degustação, mas tem à carta. E então, como é que se faz uma carta? A carta tem que ser feita para rentabilizar tudo o que está na cozinha. Eu posso lhe dizer uma coisa engraçada. O meu irmão, quando eu tinha o Cepator, daquele primeiro restaurante que eu tive, chegava ao restaurante e havia sempre coisas para comer. E ele adora comer. Havia isto, havia aquilo, que agora ele chega ao restaurante e não quer nada. Tens 2, 3. Ou senta-se na mesa para comer, ou escusa que andar que ali não há desperdício. Mas agora pense comigo. Não interessa, eu assim, sem ser na Casa de Chá, eu também não posso, aquele prato é para levar a 28 euros. Imagina. E não estou a ganhar muito. Mas eu quero que aquele prato esteja na carta, vai-me fazer a casa. Mas, esse prato, que é um peixe, aliás, vamos fazer aqui um parênteses, nós somos um país de peixe, aliás, as carnes, está tudo aí para trás, isto é, vegetais, crus, peixe, e está certo, porque a nossa costa atlântica, as nossas águas geladas, a nossa quantidade de algas, de algas, o iodo, o nosso peixe é maravilhoso, não é? Distingue-se mundialmente, sabemos disso, é nisso que temos que apostar. Peixe, legumes, porque nós, carnes, por esse mundo fora, há quem nos bata. Não é? Nós estamos habituados a comer vitelinha, que não sabe a nada. Eles não têm animais de grande porte, grandes cortes, tem muito mais tradição. E então, nesse prato de peixe, imaginemos, estou a dar o exemplo do peixe, o food cost está elevado. Mas o prato é bom. Eu sei que os clientes vão gostar daquilo. Eu, por exemplo, agora lá no DOC tenho um, faço aqui publicidade, que é uma delícia. Foi o último que eu criei, que é quinoa em 2 texturas, abacate, molho de lagostim, robalo e lagostim. É este prato. É um prato exatamente com o food cost é alto.
E eu também não posso exagerar. Então o que é que eu tenho que fazer? Eu corto aquela aposta de robalo, não é? Bonitinha, para depois cobrir. As aparas, quem diz do robalo daqui, eu tenho que criar um prato que até leva 16 euros, ou 14, mas é altamente lucrativo. Por exemplo, sopa de peixe. Ou seja, nós além de sermos criativos, temos de ser gestores nesta parte. Um mix de pratos que no global a carta... Que na carta depois está, este prato tem alta rentabilidade, aquele prato não tem tanto, mas eu quero que aquele prato que não tem tanto esteja lá. Portanto, nunca pensar no dinheiro. O dinheiro é uma coisa que vem a seguir. Mas numa racionalidade económica, sem dúvida. Claro, depois temos de ser inteligentes e perceber. Agora, eu não vou deixar de fazer uma receita porque quero muito, porque ela é cara. Eu também sei que essa receita, esse robalo devia estar, por exemplo, a 40 euros, mas eu não posso. Então, há que fazer outros pratos, são bons na mesma, e que têm uma rentabilidade maior. Muito bem, Chefe Paulo. Última pergunta para o Paulo Moura. Uma pergunta que tem a ver com, na sequência das suas intervenções, e uma pergunta que me parece que possa ser interessante percebermos, que tem a ver com... O Paulo Moura referia alguns fatores que, de alguma maneira, têm a ver com a rentabilidade do setor, sendo que um deles benchmarking, outros serviços partilhados, enfim, um conjunto de coisas que são relevantes para poder avaliar e estabelecer a rentabilidade do setor. A pergunta é, numa região como a Madeira, onde há necessidades, de alguma maneira, e é importante que possa existir empreendedorismo também nessa área, com novas empresas a surgir, empresas como a Europcar, que têm uma dimensão significativa e têm uma robustez financeira completamente diferente e que têm essa capacidade de fazer uma análise da rentabilidade da forma como nos explicou, desde logo, por exemplo, com serviços partilhados, de alguma maneira provocam uma concorrência muito grande que, de alguma maneira, impede que pequenas empresas possam surgir no setor. A pergunta é que parece um bocadinho contraditória àquilo que disse de que não há barreiras nenhumas à entrada e qualquer um pode aparecer com uma empresa desta natureza. Mas tendo em conta aquilo que disse e tendo em conta a necessidade de serviços partilhados, como falou, para a rentabilidade, o digital, enfim, um conjunto de coisas que exigem, de facto, investimento, a noção que tenho é que isso dificulta a entrada de pequenas empresas neste setor. O que é que acha? Eu acho que temos que distinguir, enfim, dois casos distintos. É o negócio tradicional do rentacar. Aí eu acho, quer dizer, o setor não tem, de facto, não há restrições. A legislação, no passado, ainda impunha determinadas cotas. Para constituir um rentacar era necessário ter uma frota mínima de X unidades, que tinham que ser propriedade da empresa, portanto não podia ser, quer dizer, não podia ser um sistema de buyback. Hoje em dia não há nada dessas limitações e qualquer empresário pode começar um negócio de rentacar com meia dúzia de carros, com 2 ou 3 carros, se entender. E não há, de facto, aí grandes entraves. Como expliquei também, os fabricantes estão sempre à procura de aumentar os seus números, portanto, fomentam bastante a venda de carros, a venda ou o aluguer para sublocação de viaturas, portanto, o que facilita. Mas é um negócio extremamente competitivo. Em Portugal há mais de 200 rentacares. Um pequeno país como o nosso ter mais de 200 rentacares não é normal e, portanto, há muitos que de facto têm uma dimensão muito pequena e que dificilmente produzem, quer dizer, podem produzir, eu sei lá, exclusivamente uma margem para subsistência do próprio dono, que opera um certo número de carros. Quando falamos em termos das novas soluções de mobilidade, car sharing, os sistemas de partilha, serviços de plataformas digitais, tudo isso, estamos a falar já de grandes investimentos e aí, de facto, quer dizer, só grupos com grande poder financeiro é que poderão entrar.